todos. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. O Senhor continue os abençoando grandemente. Es realmente una bendición y privilegio grande poder estar acá en El Salvador. É uma bênção e grande privilégio poder estar aqui em El Salvador, Miguel Bermúdez Marín, junto com o missionário Miguel mi Bermúdez esposa Marim, Sara, minha esposa que Sara me acompañan, también Ruth, e os que me acompanham. también está con nosotros. Ruth também está Y conosco. demás ministros y hermanos de acá de El E Salvador, os demais ministros e irmãos aqui de El Salvador, Guatemala, Honduras, também da Guatemala, de Honduras, Nicaragua, Costa Nicarágua, Costa Rica, Rica, Panamá, Panamá, México México, y sí, Costa Rica, Costa Rica, Honduras y demás lugares de Centroamérica. Honduras e os demais lugares da América Central, do Paraguai também tem pessoas por aqui, De Colombia, da Colômbia também, algunos de los diferentes países también bem, nos alguns dos acompañan. diferentes países que estão nos acompanhando também. Privilegio y una bendición para mí. Realmente é um grande privilégio e uma grande bênção para mim e para Sara estar aqui com vocês Tener este compañerismo alrededor e ter esse companheirismo ao redor da Palavra de de Deus su programa e seu programa correspondiente correspondente a este tiempo final. a esse tempo final. El Salvador. Antes me mandaron un hermano. El le Salvador, agradezco la antes o irmão información que me me enviou, eu agradeço a informação que me enviou, que onde falava a província do nosso Senhor Jesus Cristo é o Salvador. Falou algo assim. E depois lo acortaram a El Salvador. E depois cortaram para El nombre. El Salvador. Ou seja, tem um nome bom, O Salvador. Y también El Salvador. le dieron entrada a muchos judíos también. E também deram entrada Aunque es pequeño, a El muitos Salvador judeus tiene também. un corazón grande. Ainda que El Salvador é pequeno, mas tem um coração grande. De seguro, pues, por E eso hay muchos certamente, descendientes también por isso tem muitos descendentes também, descendentes judeus, acá en El Salvador. Toda la América Latina aqui em El Salvador. Toda a América Latina está cheia de descendentes hebreus. todo el programa divino se va Assim que moviendo todo o programa divino para que se cumplan se vai todas las movendo, escrituras, vai se movendo para que aquellas- cumpra todas as hay una escrituras, por ahí. aquelas Eso le madrugó al alma. tem um alarme por aí que madrugou também. Ya. Hay una parte donde se le pone en silencio. Tem um lugar aí no telefone que coloca no Esa silencioso. parte el diario vivir. Bom, essa parte aí do dia a dia, Le agradecemos a Dios que bem, agradecemos a Deus que o alarme tocou para despertarmos a esse novo dia dispensacional. E abrimos os nossos olhos espirituais e Deus começou a nos curar espiritualmente para poder ver esse novo dia dispensacional. Esse é o maior milagre. Essa é a maior cura, a cura espiritual. Aqui está um povo saudável, povo que viu o programa divino para esse tempo e identificou a coluna de fogo. Na mensagem, vamos ver aqui, intitulado O Mistério do Homem que Comeu o Livrinho. Aí o nosso irmão William nos disse, pregado 3 de dezembro de 2006, em Cayey, Porto Rico, disse assim: agora quando Cristo, o anjo forte que desce do céu, o anjo do pacto, que veio há 2000 anos atrás na terra, no meio do povo hebreu, e libertou o povo hebreu, depois esteve através dos profetas falando ao povo hebreu, e depois se encarnou e realizou a obra de redenção com seu corpo físico, e depois ressuscitou glorificado e está no céu com seu corpo glorificado. Ele regressará, Cristo, o anjo forte que desce do céu, o Espírito Santo, o anjo do pacto, regressará à terra com o livrinho aberto em sua mão,
e clamará que o tempo terminou. Isso já aconteceu. Esse anjo forte já desceu e já falou e disse que o tempo não é mais por meio de voz humana, com voz humana, e entregará esse título de propriedade ao homem e, consequentemente, à Igreja do Senhor Jesus Cristo, representada em João o Apóstolo. O apóstolo João representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo e a todos os mensageiros que Cristo enviou à sua Igreja. Consequentemente, terá uma igreja que será reconhecida por Deus como a Igreja Noiva do Senhor Jesus Cristo, a qual Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, virá com o livrinho aberto em sua mão e a entregará ao mensageiro que ele tenha na sua igreja no último dia. E vocês já identificaram esse mensageiro. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E lhe revelará todo o conteúdo desse livro. Agora, uma das coisas que ele revelará, sabe o que é? Sabe o que é? Ele revelará quem você é. Por quê? Porque o nome de vocês estão escrito ali. Portanto, ele sabe. Ele sabe quem está escrito no livro da vida do Cordeiro e sabe também quem está escrito no livro da vida. E um pouquinho mais. E sabe também quem serão riscados. Porque ele tem o título de propriedade. É um livro abstrato. É o livro da vida. Por isso que nesse tempo poderá acontecer a ressurreição e a transformação. Sem o título de propriedade na terra, não poderá ter ressurreição nem transformação. Portanto, tanto os da sexta dimensão como os desta terra depende deste livro. Terá esse título de propriedade e falará do conteúdo desse título de propriedade. Vejam o que nos diz aqui no Apocalipse 10, do 10 ao 11. Do 1 ao 11. Então tomei o livrinho da mão do anjo e eu comi, e na minha boca era doce como mel, mas quando eu comi, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E agora, o que tomará esse livrinho no último dia será o mensageiro que Deus tenha para a sua igreja no último dia. E, consequentemente, ao ele receber esse livrinho selado com 7 selos, mas que já estará aberto e trazido por Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, então a igreja também, consequentemente, terá o título de propriedade, para assim, na obra de reclamação de Cristo, obter os mortos em Cristo, obter a ressurreição em corpo glorificado, e nós, os vivos, sermos transformados junto com o mensageiro do último dia, que terá o ministério do último dia. Esse será o que terá o ministério final na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Se examinarmos bem as Escrituras, poderemos ver que o capítulo que segue ao capítulo 10 é o capítulo 11 do Apocalipse, onde mostra os ministérios das 2 oliveiras, dos 2 ungidos, que estão diante da presença de Deus, que são os ministérios de Moisés e Elias. Ministério que estarão manifestados pelo Espírito Santo na terra, no meio da raça humana, no meio da igreja de Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu, que são os ministérios que têm a profecia que corresponde ao último dia. O ministério profético, para profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, corresponde às 2 oliveiras e, consequentemente, o que comerá, o que receberá esse título de propriedade da parte de Cristo, o anjo do pacto que desce do céu com o livrinho aberto em sua mão, nele terá manifestado pelo Espírito Santo o ministério dos 2 ungidos, o ministério de Moisés, de Elias, para profetizar sobre muitos povos, nações, línguas e reis,
as coisas que hão de acontecer nesse tempo final. Ele não será Jesus Cristo e também não será o profeta Elias, literalmente. E também não será o profeta Moisés, literalmente. Mas nele, Jesus Cristo estará em Espírito Santo, manifestado, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Vejam como hoje se está vivendo, estamos vivendo esta realidade. Foram tipos e figuras nos mensageiros que Deus enviou, mas hoje está vivendo a realidade. Hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos. Mas ele dará glória a Cristo, dará a glória a Deus, porque ele de si mesmo não tem ministério nem poder. Será o ministério do Espírito Santo, operado pelo Espírito Santo, por Cristo em Espírito Santo, para a bênção de todos escolhidos de Deus, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, para todos os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque em sua vinda, ele vem para aqueles que serão transformados. A sua vinda é para aqueles que o estavam esperando. O que não o estava esperando, porque, claro, alguns estão esperando de certa forma. E, consequentemente, para eles, não é a sua vinda. Porque, ao Deus cumprir a sua vinda na forma que ele já tinha em seu programa, e eles verem que não é a maneira que eles estavam esperando, então vão dizer, não pode ser esse, não pode ser isso. E quando procura, deixa eu analisar aqui. Ah, com razão. Essas pessoas não o receberá, porque elas não estão escritas no livro do Cordeiro. Ah, mas estava escrito no livro da vida. Alguns, porque outros nem estão escritos. Agora aí correm o risco de serem riscados. E não pense que o anjo do pacto, o Espírito Santo, não esteja atento de que tudo se cumpra ao pé da letra. E ele vai olhando e vendo como nomes vão sendo riscados. Veja, e não é uma coisa para se alegrar. É algo tão triste que depois que levam tanto tempo, ver que já cruzaram a linha e que são riscados, e o que os espera é algo terrível, isso é algo triste, muito triste. Porque a gente teria desejado nem ter conhecido a eles, nem ter conhecidos, nunca ter topado eles na vida. Porque a gente começa a ter carinho e amor por eles, e supostamente, que quando a gente vê isso, então a gente já não pode mais meter a mão. Como também Jesus não pôde meter a mão por Judas Iscariote, que o chamava de amigo. Veja a confiança que ele tinha, que até o beijou. A intimidade que tinha, que até o beijou quando o entregou, ou seja, que era uma pessoa muito amiga de Jesus. Agora continua dizendo, agora com a mensagem que o Espírito Santo estará falando através dele, os escolhidos de Deus do último dia, a Igreja de Jesus Cristo, receberão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A mensagem que Cristo estará falando através deste mensageiro será a voz dos 7 trovões do Apocalipse capítulo 10. E ele tinha nos falado que os trovões emitiriam suas vozes em uma grande carpa catedral. Ou seja, esse ministério sob carpa, esse ministério messiânico, é o que, para o cumprimento da visão da carpa, estaria revelando, pregando o quê? A fé para ser transformados e raptados. A fé do rapto. Que está onde? Nos trovões. Agora vejam, esse mensageiro é o que traz a fé do rapto. Será a voz de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação.
e, consequentemente, será a primeira ocasião na história da Igreja do Senhor Jesus Cristo que Jesus Cristo estará falando como Rei à sua Igreja e a toda a humanidade. A única ocasião que Ele está, porque aí Ele disse, estará, mas agora podemos dizer, está falando à Igreja noiva. E por que Ele disse a toda a humanidade? Porque a terceira etapa é para a noiva, é para as fatas, para os perdidos e para os 144 mil. Portanto, é a primeira ocasião que Ele, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está falando à noiva e ao mundo inteiro, à humanidade, falando como Rei. Porque Ele vem como Rei em sua obra de reclamação. Veio como Cordeiro na primeira vinda para nos redimir. Mas em sua segunda vinda veio como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora veja um pouquinho mais nessa mensagem que Ele nos pregou, os escolhidos são a causa. Ou seja, o próprio tema já fala tudo. O motivo de todo o programa divino, desde o Éden até esse tempo final, são vocês. Tudo o que Deus fez é para que nesse tempo final, esse grupo que seria a imagem e semelhança dele, os que permanecerem vivos, seriam transformados. Ou seja, a finalidade de Deus desde o princípio, desde a trajetória do sétimo selo que vem desde o Gênesis, é por você. Olha o quão importante você é. Talvez você não seja importante para a sociedade onde você vive, ou talvez não seja importante para o mundo, mas para Deus. Vejam, o que é melhor, ser importante para Deus ou para os homens? Para Deus. Portanto, você é tão valoroso e tão valioso que se nós formos colocar em valor humano, o mundo, os governantes, toda vez que vissem um escolhido, trataria de levá-lo, e quanto mais o tiver, mais multimilionário esse país seria. Vocês viram isso? Guardam ouro, guardam diamante, guardam tudo, guardam o que for que seja de valor para eles. Eu estou colocando desta forma. Agora, se eles chegassem a ver o valor que você tem como indivíduo, seja recém-nascido ou um ancião, eles estariam capturando todos esses valores e desejaria tê-los para eles. Mas como não conhecem o verdadeiro valor, então o que Deus faz? Esses eu levo comigo, eu levo para mim, para minha casa. Os outros ficam aí para a grande tribulação. Ele veio buscar essas pérolas preciosas que para Deus são as que realmente têm valor. E isso é você e eu. Por isso você, ao saber quem você é, sempre levantai-vos, ergue a tua face, levanta a sua cabeça, aconteça o que aconteça. Eu sou uma pérola preciosa do meu Pai Celestial. Eu tenho valor. Às vezes as pessoas te ofendem, dizendo, você não vale nada. Bem, essa pessoa nem sabe o que está falando. Claro que eu tenho valor. Claro que eu tenho valor. Eu sou mais valoroso do que você imagina. E segue em frente na vida cristã. Nessa mensagem aqui foi 2 de maio de 1976, disse. Então vemos que toda pessoa que tirar a vida dessa palavra, o que é isso? Tirar o verdadeiro significado dessa palavra e der a qualquer um, o que estará fazendo? O mesmo que as denominações fizeram durante as eras da igreja, que pegaram a palavra e tiraram a vida dessa
como veio a vida dessa letra? La primera venida Na del primeira vinda do Senhor, en ese veio carpintero naquele jovem carpinteiro de Nazaré. Ali veio de la palabra a vida da palavra que tinha sido trazida pelos mensageiros no Antigo Testamento, Moisés habló, do qual Moisés falou, e também os profetas, e Isaías, e todos os profetas que falaram da vinda do Messias. no estaba la letra, Porém, agora, não estava somente a letra ali. Vejam, tenía el rollo, Jesus tinha o rolo. le dieron el rollo. Deram a ele o rolo, ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito Isaías 61. Jehová está sobre O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. Então, leu essa escritura, mas agora ali estava a vida dessa letra. Él nos está hablando aquí ya del E aqui ele está nos falando do tempo dos apóstolos para cá, e diz, e quando veio a vida dessa palavra, a vida dessa letra veio em forma de Espírito lá no Pentecostes. pero luego esa vida de esa letra Mas estuvo depois viniendo a a vida través de dessa labios letra esteve vindo através de lábios humanos, sendo pregada, e então a mensagem que tenían los apóstoles. que era pregada e que os apóstolos tinham, essa era a vida de quê? A vida dos evangelhos, dos 4 evangelhos. A vida disto era o quê? El libro de los hechos. Era o livro dos Atos, a carta dos apóstolos, tudo isso era a vida dos evangelhos, veio? E recordem que estamos novamente em tempos apostólicos. Então vemos que a carne dos evangelhos e a vida dos evangelhos, o que é? São os ensinamentos trazidos no livro dos Atos e de lá para cá pelos apóstolos, o apóstolo Paulo para os gentios e o apóstolo Pedro para os judeus. Assim que a vida é o que as denominações rejeitaram. Por isso que as denominações dizem, eu creio no que o Senhor disse, mas não creio no que os apóstolos falaram. Vem? Eles creem e recebem o quê? O corpo. Porém, tiram a vida desse corpo, tiram a vida, tiram o sangue do corpo, da palavra. Então, ao tirar, então tem uma palavra, sim, porém uma palavra sem vida, e então não lhes é de proveito, não lhes alimenta realmente, não lhes produz vida eterna. Podem dizer, temos as mensagens do irmão Branham e do irmão William, mas quando essa palavra, essa letra, veio a vida, então a rejeitam. E de que vale ter uma palavra, uma letra morta? Vocês têm a palavra, a mensagem, e tem também ela viva. Portanto, vocês têm tudo. E isso é o título de propriedade que regressou no meio da raça humana. E desta árvore é que você e eu estamos comendo. Você está comendo da árvore da vida, que é o anjo do pacto, Cristo em sua manifestação final, revelando o mistério do 7º selo, revelando o mistério de sua vinda. Portanto, o que estão comendo? Palavra sem vida. Os que tiram a vida. Os que tiram a vida dessa palavra. Palavra sem vida. Porque a vida é o que é o importante da palavra. Então, para crer conforme o Senhor disse, teria que crer de acordo com os ensinamentos dos apóstolos. Agora vejam que para crer em tudo o que foi falado aqui, pelo precursor da segunda vinda do Senhor, e tudo o que foi falado pelo Dr. William Soto Santiago, requer então que a pessoa creia no ensinamento sob capa. Tão simples assim. Ou seja, que aí é que está a vida dessa palavra que foi trazida. E sem esse título de propriedade, sem esse livro que foi aberto e que causou silêncio no céu, quando esse 7º selo foi aberto no céu, vocês vejam que com a abertura desse 7º selo no meio da igreja, isso é o que nesse tempo causou esse avivamento. Esse avivamento
que cada vez vai aumentando mais e mais de uma forma progressiva, estabelecendo cada fase dessa terceira etapa. E tudo chegará a essa parte culminante, essa parte final, onde o reverendo William Branham foi levado em visão, e ali ele viu, aqui eu estou ainda como 10 pés, faltaria 10 pés, 2 pés mais faltaria para mim aqui. Ele foi levado lá e ele viu desta forma aqui. Naquele lugar ele viu o grupo. Agora recorde que tinham pessoas também que em diferentes países estavam vendo, estavam conectadas. Portanto, aquilo ali também mostra os lugares onde também estarão conectados nesse momento, nessa atividade. Ou seja, que tudo já é um treinamento, um ensaio, vamos dizer, do que vai acontecer nessa atividade. Ou seja, que tudo isso já é algo antes do que ele viu lá, ali. Essas são atividades que vão sendo realizadas e vai chegar até essa parte culminante, essa parte final, que foi a atividade que ele viu. Porém, quantas atividades mais haverão depois dessas? E quantas terão acontecido antes? Bom, muitíssimas. Agora vocês vejam que ele foi levado ali e viu pregação. E se viu pregação, então tem que ter um pregador. Alguém estava pregando. E depois vocês vejam que ainda tem algo ali que é visto a parte humana, do qual irá sendo falado, mas lembra que da terceira etapa o anjo falou: disto não dirás nada. Agora você poderá imaginar, você pode imaginar quando você sabe algo e ninguém mais pode saber? Às vezes a gente fala, eu não sei se aconteceu alguma situação assim com você, que você sabe uma coisa e você fala, se soubessem, a gente fica falando por dentro, se soubessem. E a gente fala, se soubessem. Pois esse mensageiro sabe tudo o que está acontecendo, tudo que Deus está fazendo através dele, e não dirá nada das coisas que não pode dizer, para que não surjam imitadores. Porque o diabo é um imitador. E você diz, o diabo é imitador, e coloca assim, dessa forma. Mas recordem que ele tem os seus instrumentos. Assim como Deus tem os seus instrumentos, o diabo também tem os seus instrumentos, seres humanos. E não é que querem saber para dizer à congregação, olha, isso é assim, essas coisas são assim, vamos fazer isso e aquilo. Porque ele já falou claro. E ele é o mensageiro. Mas o que fazem é que tratam de ver para copiar, imitar e puxar para o cesto deles, como o irmão Branham diz, puxar as pessoas para o cesto deles, em vez de focar as pessoas no mensageiro que Deus enviou. Assim aconteceu na primeira e segunda etapa. Ele falou publicamente e lhes ensinou como esse dom, esse ministério operava. Então começaram, os seus companheiros, ministros, começaram a imitar. E se levantou um montão de personificadores carnais, o anjo disse, olha o que você fez. Levantaram muitos personificadores carnais. Mas para a terceira etapa, isso será algo bem reservado. Ele sabe o que tem que fazer. E o inimigo de Deus não poderá fazer nada
Como o irmão Branham disse que não podia fazer nada, disse que ninguém podia tocar a Moisés até que terminasse sua obra, e ninguém poderá tocar as duas oliveiras até que termine sua obra. Sabemos que o Apocalipse 11 vem para, no seu ministério final, para realizar todas as profecias do livro do Apocalipse capítulo 11, que vemos ele profetizando ali, mas vemos que é um ministério adotado. E ele pode dizer, ninguém me tira a vida. Eu a dou por mim mesmo para tornar a tomá-la. Essa é a segunda ocasião que um homem, que um líder, pode falar como Jesus falou. E pode profetizar do que vai lhe acontecer. Nenhum dos mensageiros podia falar desta maneira que eu estou falando agora. Nenhum dos mensageiros podia falar que era o cumprimento do Apocalipse 11. Por quê? Porque, primeiro, já se foram. E um corpo glorificado não pode voltar para morrer novamente. Ou seja, quando regressarem em corpo glorificado, já não é para morrer. Tem uma escritura que fala, não sei se é em Hebreus, que diz, e como está estabelecido que o homem morra uma só vez. Isso está estabelecido. Se uma pessoa morrer, vai à sexta dimensão, se for um escolhido de Deus. Agora vejam. E aí espera esse chamado para ressuscitar em um corpo eterno e glorificado. E quando regressa nesse corpo, então já não pode morrer mais. Mesmo que a gente possa dizer que se o mata, ressuscita. Mas isso não vai acontecer. Somente o único que, estando vivo, vai dar a sua vida após Jesus e ressuscitará ao terceiro dia são as duas oliveiras, Moisés e Elias. Os demais, se partirem, têm que esperar a ressurreição. Esse é um mistério que foi aberto, foi completamente aberto nesse tempo. E foi falado por profetas do Antigo Testamento, também por São Paulo, pelos apóstolos São Paulo, pelo reverendo William Branham mais claro, e também pelo Dr. William Souto Santiago. Agora, tudo o que eles falaram, agora está sendo revelado abertamente, a revelação dessa palavra que eles trouxeram. Ou seja, está colocando bem a palavra. Aqueles que não têm a palavra, a vida dessa palavra, tem a letra, e como não tem a vida dessa letra, então ficam todos confundidos. E coloca a árvore pastando, comendo lá em cima da árvore. Tudo uma loucura. Eu não sei se aqui fala loucura. Se tem algum país que não está bem essa palavra, um despelote, é uma desordem, um rebuliço, uma loucura. Em Hebreus é que fala, Hebreus 9, 27 diz, e da maneira que está estabelecido para os homens que morra uma só vez, e depois disto o juízo. Então aí vocês vejam que cumpre plenamente nesses ministérios de Moisés e Elias. Porque depois da morte deste ministério, desses ministérios, nesse instrumento, depois vem o quê? O juízo divino da grande tribulação. Aí se cumpre plenamente essa escritura. Eles vão ressuscitar, os que estão na sexta dimensão vão ressuscitar para nunca mais morrer. Ou você vai desejar que alguém venha de lá para que o matem? Isso não faz nem sentido. Então, aí é que se vê a verdadeira revelação de Deus, que agradecemos a Ele, que vai nos guiando nesse caminho para a terra prometida do novo corpo,
detenido el sol e deteve o sol. y nos está alumbrando O sol el deteve e entendimiento está a las nos Escrituras, iluminando o entendimento, as nos Escrituras, está rejuveneciendo e está nos desde adentro rejuvenescendo hacia afuera. desde dentro para fora. Así que, pueblo salvadoreño, Assim que povo que salvadorenho, Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Deus os abençoe, Deus os guarde, conscientes de quiénes somos, e consciente de quem somos, conscientes también e também consciente El Salvador que é o Salvador, estará en el glorioso reino milenial. estará no glorioso reino milenial. Portanto, Al Salvador. que Deus abençoe a El Salvador, Deus abençoe seus habitantes, Deus abençoe seu povo, Deus abençoe aos escolhidos de El Salvador. Se les bendiga. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, Y la palabra, la letra, e a palavra, a letra, tenemos en vida. a temos em La vida, palabra, la letra, el mensaje com que vida. nos trajo el precursor. A letra, a palavra, a mensagem que o precursor nos trouxe, También las buenas nuevas e del também arcángel as Gabriel. boas novas que o arcanjo Gabriel nos trouxe, tudo isso Lo tenemos nós temos una realidad. feito uma Lo realidade. tenemos en vida. A temos Por eso yo digo e temos que los verdaderos em vida. Por isso digo que os verdadeiros crentes da mensagem do reverendo William Marion Branham e da mensagem do Dr. William Souto Santiago estão onde? Estão aqui e nos diferentes países que viram a vida dessa palavra, viram a realidade, viram a carne dessa palavra e a tocaram, palparam, a viram com vossos olhos e creram e receberam em seu coração. Viram a palavra encarnada em um homem. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é o que o povo de Deus viu e recebeu. Essa palavra que foi trazida, viram a vida dessa palavra, dessa letra, e estão comendo dessa palavra viva, que veio nesse tempo final, para todos os que amam e estavam esperando sua vinda. Para mim, tem sido um privilégio grande, uma grande bênção, estar aqui em El Salvador, nesses momentinhos pela manhã, desfrutando da palavra viva, a palavra com vida. Essa letra que pode falar, pode rir, essa letra pode chorar, pode orar pelo povo. Esse é o verdadeiro significado dessa palavra. Oh, isso é algo grande. É a árvore da vida, é novamente a árvore da vida no meio da raça humana. Bem, que Deus os abençoe e os guarde. Porque então aí teria que entrar, se isso acontecer com um, se isso acontecer com um, como será com todos os escolhidos de Deus? O que Deus está fazendo em você? Recordem que o que Ele é, a noiva também é. Quando você compreenda e entenda que essa palavra está fazendo essa obra em você também, e essa vida dessa palavra em você está fazendo essa grande obra que Ele prometeu para o tempo final, e você possa colocar bem a palavra, você verá o que é o poder de Deus. E isso está a ponto de acontecer. E cada vez mais eu desejo que seja no dia que eu abrir os meus olhos pela manhã. Esse é o dia, Senhor. Assim, todas as manhãs você deve se levantar e dizer: Senhor, esse é o dia que Tu use a mim, como foi prometido, que eu seja Teu instrumento, que eu seja um desses vasos, que Tu enches por completo, que não caiba mais nada aí, e que Tu me use nesse dia.
Todos os dias esperamos na manhã, esperamos esse dia glorioso, onde Deus estará usando você sem limites. E lembram que o mesmo que acontece com o mensageiro, acontece com o indivíduo, com o povo. E isso é individual. Bem, Deus os abençoe e os guarde a todos e siga nos ajudando a continuar vendo a palavra viva. Um mensageiro vivo. Um povo vivo. Agora recordem que lá eles estão escutando e estão olhando, porque a ação está aqui. Lá, todos estão em silêncio. Bem, Deus os abençoe e Deus os guarde a todos. E vamos nos acomodar para ter a parte que corresponde aqui e estar conectados com Porto Rico. Recordem que ele falou que poderia ter atividades em vários países, se der tempo, ele falava. Agora, vejam como essa palavra não caiu por terra. Já tem tido e continuará tendo atividade até onde Deus nos permitir em vários países. Esse é o tempo onde está por começar uma fase no programa Divino na terceira etapa. E tem que estar assim, então eu estarei com vocês nessa fase também. Se temos estado na pregação, nas demais fases, certamente também. Bem, vamos deixar até aí a terceira etapa, percorrendo a América Latina e o Caribe e Israel. E antes de Israel, por aí temos a África. Portanto, Deus também não se esqueceu dos africanos. Amamos os africanos e também desejamos as grandes bênçãos sobre a África. E sobre Israel, continuaremos orando pelo povo de Israel. E também pelos que ainda estão nessa situação, que os sequestraram e não foram libertados ainda. Que breve sejam libertados todos que faltam ser libertados e regressem aos seus lares. Também tem pessoas que já estão mortas, que entreguem esses cadáveres também. Isso é algo terrível que tem acontecido lá. Mas tudo isso tem um propósito no programa divino também, porque vocês vejam, eles estarão em um ponto que o único que terão será Moisés e Elias. Diz que quando eles virem a possibilidade de agarrar a algo, ou seja, que não tem mais aonde agarrar. Quando não tem mais aonde agarrar, diz, aí estarão Moisés e Elias. Ou seja, tudo isso vai estar levando o povo de Israel a um canto, a um lugar em que... Bom, tudo isso também, por um lado, vemos essa escritura de que quando disserem paz e segurança, virá uma repentina destruição. Ou seja, que tudo poderá estar se movendo para isso, pelo que está acontecendo mundialmente. E de momento essa escritura se cumpra plenamente, para depois vir o próximo. Sempre estejam atentos a tudo o que está acontecendo no mundo, para se ver por todos os ângulos e todas as coisas que Deus está realizando nesse tempo. Bom, Deus os abençoe e os guarde a todos, e até algumas horas que eu estarei novamente com vocês. Deus os abençoe e os guarde a todos.
el nombre de mi Dios. Y